Paulo Guedes e o Senado, eu vou voltar ao coronavírus, né? Mas vamos falar um pouquinho dessa questão aí, porque deixou as pessoas nervosas, né? Vamos lá. Vamos lá, 22, Reinaldo. é isso? Isso, Reinaldo. O ministro da Economia continua tentando convencer os senadores. Segundo algumas fontes em Brasília, já teria até convencido os senadores a modificar o texto de socorro aos estados aprovado pela Câmara. Guedes bate agora na tecla do congelamento dos salários dos servidores públicos. O ministro afirmou que o governo aceita aumentar o auxílio financeiro desde que haja um congelamento do salário dos servidores públicos estaduais e municipais por 2 anos. Segundo ele, aspas, todos sabem que essa ajuda aos estados e municípios não pode virar uma farra eleitoral. Agora vale destacar, Reinaldo, que apesar de defender o congelamento dos salários dos estados e municípios, o governo não mandou ao Congresso uma proposta desse tipo em relação aos servidores federais. Farra eleitoral de quem? Olha aqui, eu dei um furo no meu blog ontem à noite. Teve a PEC do orçamento de guerra, que o Rodrigo Maia deu de presente para, inclusive, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes ficou 15 dias no Rio de Janeiro, na sua quarentena, na sua quinzena, catatônico, sem saber o que fazer. Apareceu essa PEC, aprovada na Câmara. A PEC foi para o Senado. O Senado mudou alguma coisa. Tem de voltar para a Câmara tem que reexaminar. Ou admite as mudanças do Senado ou fica com o texto original mesmo. Ontem, o Major Vitor Hugo, que é o líder do governo na Câmara, deveria ter pedido urgência para essa PEC, porque essa PEC é fundamental para o governo tocar a vida. Não pediu. Está tão alienado da realidade, está tão obcecado em combater governadores, que não pediu. General Eduardo Ramos, o senhor que é coordenador político do governo. O senhor sabe que o senhor tentou uma aproximação com deputados na Câmara e o Jair Bolsonaro proibiu, vetou. Eu estou falando mentira? O senhor sabe que está falando a verdade. Aquele que é o líder na Câmara, que deveria pedir urgência, não pediu. Porque as redes sociais bolsonaristas passaram a atacar a PEC, dizendo que era uma forma do Rodrigo Maia mandar não sei onde, uma PEC que dá ao governo Bolsonaro. Nenhum governo teve isso. Ele pode gastar sem limite. Atender quem for. Mas aí, no socorro do ICMS, os governadores querem fazer farra eleitoral, disputa eleitoral a essa altura. É uma sandice. Ministro Paulo Guedes, o senhor está sendo injusto com quem lhe ofereceu uma saída honrosa, técnica. Na live que eu fiz hoje, na entrevista que eu fiz hoje, o deputado Felipe Francischini, presidente da CCJ, do PSL do Paraná, do partido do Bolsonaro, que não rompeu com o Bolsonaro, ele disse, eu votei a favor da reposição do ICMS segundo o ano passado, a tese que o Guedes não quer. Sabe por quê? Porque o Paraná também ficará sem ter como pagar policiais e médicos. Agora, não, exijo... Primeiro que assim, né? O governo concorda... Se a Câmara, se o Senado aprovar o projeto da Câmara, acabou, não tem querer. Não tem querer. Tá, parece que o Davi Alcolumbre está ali procurando uma coisa intermediária. É óbvio que congelar salário de quem, nessa altura, está indo para a linha de frente do coronavírus não parece ser uma boa ideia. Essa questão nem deveria se colocar agora. Se os senhores estiverem percebendo depois que está havendo desvio, combatam isso. Partam para a luta política. No tempo certo, na hora certa. O senhor não está seguindo a recomendação nem da economista-chefe do FMI. Ah, não, porque senão o Dória vai fazer campanha eleitoral. Bom, mas o Jair não pode fazer campanha eleitoral tendo uma PEC na mão? Podendo gastar de forma ilimitada? O Datafolha já detectou que uma melhorazinha na percepção sobre o governo Bolsonaro se deve ao pagamento dos R$600. Vocês imaginaram se os partidos
antibolsonaristas ou líderes antibolsonaristas fossem dizer, não vamos dar PEC nenhuma, dane-se. O senhor imaginou, ministro Paulo Guedes, se o tivessem tratado como o senhor está tratando os governadores? A própria base eleitoral do governo não está concordando? Um deputado articulado, Felipe Francischini, um jovem deputado articulado, dizer, não, eu votei porque o Paraná... E o Paraná não é um governador de oposição, o Ratinho Júnior. Está tudo errado. Talvez saia uma proposta alternativa. Agora, o senhor não pode falar desse jeito com os governadores. Quem o senhor pensa que é? Eles têm uma coisa que o senhor não tem, voto. Não, ter voto não dá autoridade técnica. Mas o ministro que errou, que o senhor já errou, também não tem toda essa autoridade técnica. Ah, errei no quê? Nossa, da previsão de crescimento até o seu projeto original para enfrentar o coronavírus, foram erros abismais. E todo mundo está aí, tolerando tal. Ah, vai congelar? Eu acho que pode congelar. Eu tiraria do congelamento, por exemplo, os profissionais de saúde. Agora, por que o senhor não apresenta um projeto para congelar o salário dos servidores federais? Por que o senhor exige dos estados aquilo que o senhor não faz? O senhor acha improcedente a minha pergunta? Senhor Paulo Guedes, o senhor precisa ser mais humilde. Não, mais realista, vai. Eu nem gosto muito desse negócio de humildade, porque eu não sou também muito humilde. Mais realista. Não, mudo. Eu não sou humilde, mas eu sou respeitoso. Com o outro. O senhor precisa ser mais respeitoso. O senhor não é. O Ernesto nos convidou para um samba, ele mora no mundo da lua. Vocês querem ver o que é delinquência intelectual? Vagabundagem intelectual, estupidez, burrice, cretinismo. O que andou falando o Ernesto Araújo? No blog pessoal dele, Reinaldo, o ministro das Relações Exteriores afirmou que a pandemia de coronavírus pode fazer parte de um projeto globalista que é, na verdade, o novo caminho do comunismo. Ernesto Araújo acrescenta que tal projeto já se vinha executando por meio do climatismo ou alarmismo climático, da ideologia de gênero, do dogmatismo politicamente correto, do imigracionismo, do racionalismo ou reorganização da sociedade pelo princípio da raça, do antinacionalismo e do cientificismo. Isso tudo aspas dele, né? Agora, de acordo com o ministro, Reinaldo, o mais perigoso viria depois da pandemia, quando o comunavírus, o vírus ideológico, fará despertar o pesadelo comunista. Acho que você uma hora falou racionalismo, ele devia estar falando racialismo, talvez, porque depois ele está falando... É racialismo, eu li errado aqui. Isso. Seja lá o que ele queira dizer com isso. O que vocês esperam que eu diga de um chanceler que consegue juntar no mesmo texto a questão dos imigrantes, dos vírus, da ideologia de gênero, de uma grande conspiração para fazer o comunavírus, etc. Isso tudo está sendo dito. Olha, quando um chanceler diz isso, isso corre o mundo. O Brasil já está sendo tratado pelos principais veículos de comunicação do mundo, lidos no mundo inteiro como um lixo, o lixão do mundo, o lixão intelectual do mundo. Vocês não têm ideia do impacto que isso tem nos investimentos. Eu acho muito curioso que o ministro Paulo Guedes vá ao Senado ter chilique com os governadores, né, dizendo sobre a necessidade de congelar o salário dos servidores para evitar a campanha eleitoral, e nós tenhamos um chanceler que é, na verdade, o porta-voz, que é a nossa voz no mundo. Quantos segundos eu tenho, Fábio? 30 segundos. Que é a nossa voz no mundo, falando uma estupidez dessa natureza. Porque não se enganem, lá no substrato disso, ele está falando ainda da China,
que é o principal parceiro comercial do Brasil. Ainda é uma fala hostil à China e ele continua ministro. Vai dar certo? Assim, não.